noite, boa tarde, bom dia. Não sei exatamente que horas que você vai ver isso, mas estou feliz por poder compartilhar com vocês um momento em que nós, aqui no JEIC, entendemos ser super importante, que é a partir da leitura de um dos temas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, tratarmos as questões também que estão nos envolvendo agora, nesse momento em que atravessamos a fase crítica da transição planetária. Estamos todos no mesmo mar, estamos todos enfrentando as mesmas ondas, cada um com a embarcação que conseguiu construir, com a experiência que conseguiu acumular e com a vivência, a sabedoria que conseguiu extrair de cada experiência que viveu. Então, eu vou me permitir ler o texto O Homem de Bem, é um texto um pouco longo, mas ele é um texto onde eu sempre me pautei para refletir profundamente a respeito da minha forma de ser, da minha maneira de me conduzir, porque ele leva a gente a buscar valores que com certeza são os valores que serão aqueles a serem aplicados e utilizados na nova Terra, na Terra regenerada, ou em Gaia, como muitas vezes já os nossos orientadores se referem a ela. Então eu vou me permitir a ler e também vou me permitir, em meio do texto, se sentir oportuno, fazer alguns comentários. Depois a gente fala mais um pouquinho e espero que seja útil, que seja bom. Espero que vocês possam tirar algum proveito disso, né? Então vamos lá. O Homem de Bem, ele está dentro do capítulo 17, que é Sede Perfeitos. Então ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Na sua maior pureza, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se faz aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Eu vou me permitir dizer que isso pega bastante forte a respeito do que nós estamos vivendo agora, não é? Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Isso também é muito importante porque é isso que nos auxilia, nos ajuda, neste momento que nós vivemos na transição, enfrentar as adversidades, as crises, os momentos de angústia. É preciso ter esta fé, é preciso ter essa consciência, essa certeza de que tudo está acontecendo da melhor maneira possível para todos nós, né? Ele tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E é bom para nós pensarmos o quanto que nós estamos tendo oportunidade de estabelecer uma relação entre a importância do bem material e a importância do bem espiritual. Porque os bens materiais hoje estão sendo todos ameaçados. E isso tem angustiado muita gente. E quem tem uma visão mais espiritualizada fica mais serenizado, mais tranquilo para poder lidar com essa possibilidade de perda ou de transferência para outras pessoas que precisam mais do que a gente, não é? E é uma oportunidade importante para compreendermos que cada coisa que nós recebemos aqui numa escola que é Gaia, que é a escola que é Terra, são na realidade materiais didáticos de aprendizado, não são propriedades nossas. Então, vamos dando continuidade.
Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ou seja, vou virar a página aqui. Ou seja, ele não fica brigando com essa realidade que o acomete, que o envolve. Ele não fica se enraivecendo, ele não fica achando que é injustiça. Ele procura aprender a cada momento que ele precisa enfrentar uma nova adversidade. E isso é fundamental para que a nossa tristeza ou a nossa revolta vá embora. Então, o homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça, ou seja, algo acima dele que o guia. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que os seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas que cada ação generosa provoca. Ou seja, ele procura se colocar no lugar dos outros para saber o que eles querem, ele tem empatia para com as pessoas, ele consegue se enxergar no lugar das outras pessoas e saber quanto seria importante se eles assim fizessem com ele também. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Ou seja, é totalmente diferente do que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora no nosso planeta, de uma forma globalizada, e agora principalmente no Brasil a gente percebe, é que nada disso está acontecendo, não há respeito um pelo outro. Né? Então, em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho ou o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Ou seja, ele compreende que ele precisa ser benevolente, que ele precisa procurar compreender, porque senão isso vai acabar revertendo sobre ele mesmo, ele vai atrair esse aprendizado de uma outra forma. Né? Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Isso é muito importante, porque assim ele não sofre. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme haver perdoado. É a questão de consciência, não é um Deus que perdoa, mas ele precisa ter em sua própria consciência a resposta do porquê que ele está fazendo alguma coisa, do porquê que ele está dizendo alguma coisa. É indulgente nas fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidades de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Ele sabe que é frágil, então as outras pessoas que são humanas também são frágeis. Né? Não se compraz em procurar defeitos dos outros, nem nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si mesmo alguma coisa melhor do que na véspera. Né? Eu vou encerrar meus comentários por aqui, é um texto bastante longo, mas, por favor, o que eu peço é que releiam, busquem isso profundamente, procurem encontrar a correlação que existe entre o homem de bem e o momento que nós estamos vivendo na Terra, na nossa escola, compreendendo que cada recurso material que nós temos, cada detalhe que nós possuímos é um material didático
que está sendo utilizados por nós. Se nós formos utilizar esse material de uma forma egoísta, é como se nós levássemos um livro bonito para a escola, ou um caderno bonito para a escola, e ele não tivesse, ao longo de um ano, nem sequer uma folha anotada, nem uma orelhinha numa folha, e o caderno não tem nem nada escrito, na verdade. Principalmente se for ler o caderno de lição de casa, né? Então, pensemos profundamente a respeito de tudo isso. Porque nós estamos sendo colocados à prova exatamente para que possamos, a partir do nosso exercício, a partir das nossas reflexões e das oportunidades de ajudarmos os mais necessitados que nós, a nos transformar num homem de bem. E feliz aquele que está mais necessitado, porque ele vai lidar com muito menos apego, com muito menos dificuldade em doar e de se entregar. Nós que temos condições de auxiliar mais, aqueles que nós que estamos na posição, teremos provas muito mais severas em relação ao egoísmo. E é preciso refletir profundamente nisso. Porque aquele que está só em posição de necessitar de ajuda, ele carece daqueles que podem ajudar. E se nós estamos nessa posição, a responsabilidade que temos é muito grande. E a nossa consciência com certeza nos cobrará pesadamente. No caso de nós compreendermos depois que poderíamos ter feito muito e não fizemos nada. Um beijo no coração de vocês. Espero que tenha sido útil, espero que tenha colaborado, pois isso é uma coisa que tem me feito pensar durante todo esse período de quarentena e reclusão. Bom, agora vamos encerrar essas reflexões com uma vibração, com um pedido em benefício dessa situação que todos nós estamos vivendo aqui na Terra, mas acima de tudo, vibrando e pedindo por esses nossos irmãos que estão passando por situação tão difícil, principalmente aqueles que estão desencarnando, por aqueles que estão trabalhando nas frentes dos hospitais, nas casas, que conseguem dar apoio de alguma forma, de todos aqueles que estão na rua, daqueles que apoiam a alimentação, em todos. E que lembremos também da importância da espiritualidade que está trabalhando no acolhimento daqueles que estão desencarnando. Porque o trabalho é muito árduo e muito intenso, porque não é uma grande maioria que se preparou para isso. E muitos estão desencarnando em condições bastante difíceis, sem compreender direito o que está acontecendo. Então vamos vibrar, vamos permitir que o melhor da nossa energia seja entregue neste momento, para que a espiritualidade possa se utilizar daquilo que possamos entregar, em termos de energia, em termos de ectoplasma, para que ela possa ser utilizada, para que ele possa ser utilizado a benefício daqueles que retornam à pátria espiritual. Que entreguemos o melhor que temos, aquilo que temos de mais nobre, para que a espiritualidade possa, sim, acolher, tratar e encaminhar cada ser humano da melhor maneira possível. E que também possa utilizar essa energia para serenizar e acalmar todos aqueles da humanidade que necessitam de apoio e de ajuda. E que assim seja, meu Senhor. Que o melhor possa acontecer para todos nós e que possamos, sim, estarmos matriculados na nova Terra, na nova Gaia, e aqui continuarmos. Um beijo no coração de vocês, amo a todos vocês. Graças a Deus.